Graça e paz, meus irmãos. Vamos abrir as Escrituras em Romanos 3 e chegamos hoje ao final do capítulo 3. Vamos ler do versículo 27 ao versículo 31. Romanos 3, 27 ao 31. À medida que você for encontrando, vá ficando de pé para nós lermos as Escrituras. Onde, pois, a jactância foi de modo excluída, por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Amém. Vamos orar? Senhor bendito e eterno, te louvamos, Senhor, por este dia que o Senhor nos dá e pela bênção de estarmos cultuando juntos mais uma vez. Te louvamos porque este é o dia de convocação do teu povo. Te louvamos porque o teu povo atende a tua convocação e está aqui para te adorar, te buscar, ouvir a tua palavra, ouvir a pregação. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor é quem nos sustenta, é quem sustenta a igreja e nos ensina a tua palavra, a tua verdade. Que mais uma vez, nessa noite, o Senhor fale conosco, nos instrua, fortaleça a nossa fé e possa, Senhor, esclarecer o nosso entendimento a respeito de nossa salvação eterna em Cristo. Fala conosco, Senhor, com poder, com graça. Fala conosco por meio de tua bondade. Fala conosco por meio de tua compaixão. Nós precisamos das instruções do Evangelho. No nome de Jesus nós oramos assim. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Mais uma vez, nós iremos tratar sobre a justificação pela fé. Já começamos a falar sobre isso no sermão anterior, do versículo 21 até o versículo de número 26. Este é um tema importante na teologia de Romanos. Este é um tema caro na epístola de Paulo aos Romanos e é o centro teológico da epístola. A justiça de Deus e como Deus é justificador daqueles que têm fé em Jesus. Já disse algumas vezes aos meus irmãos e torno a repetir que sem a doutrina da justificação pela fé, nós não temos verdadeiro evangelho da graça. Se nós tirarmos do escopo da teologia cristã a justificação pela fé, o que nos resta, meus irmãos, é catolicismo romano. A justificação é uma doutrina central para nós crermos no genuíno evangelho de Cristo. Nessa porção, nesse capítulo, nós teremos preciosos ensinos ainda sobre justificação. E, na verdade, desde o versículo 21 do capítulo 3 até o capítulo 5, nós temos uma sólida defesa de Paulo a respeito da justificação pela fé. E por isso nós devemos estar atentos a essa doutrina, atentos a essa verdade, que parece, em alguma medida, até teórica para nós, mas nós vamos ver hoje, de modo muito prático, que a doutrina da justificação pela fé é extremamente prática, não apenas o que se refere à nossa salvação em Cristo e à nossa posição espiritual em Cristo, mas a prática da vida da igreja é completamente mudada por meio da aplicação da justificação pela fé, e Paulo nos ensina isso aqui. Paulo lança o fundamento importante para o que seria depois, no século XVI, o ponto central da reforma protestante. Assim como a justificação pela fé é o centro da epístola aos Romanos, também foi o centro da teologia da reforma. Por isso houve grande divergência entre os reformadores e o contexto religioso daquele período,
porque a igreja de Roma defendia que a justificação pela fé era uma espécie de prática de obras, até que no final o crente, o fiel, fosse justificado. Havia uma espécie de confusão de justificação com santificação. Então os reformadores levantaram a bandeira paulina, dizendo que isso não é justificação pela fé, porque a salvação se dá por um ato de Deus e não por obras humanas. A igreja de Roma estava replicando, possivelmente, um erro judaico, que Paulo refutou em Romanos, que Paulo deu resposta em Romanos. O contexto dos judeus do primeiro século era um contexto legalista, era um contexto que defendia, de algum modo, a salvação pela guarda da lei. E é por isso que Paulo diz no versículo 27 aqui, meus irmãos: onde, pois, está a jactância? Jactância significa vanglória. Vanglória. Onde, pois, está a vanglória? Em relação aos judeus, em relação aos gentios. Paulo diz: foi de todo modo excluída. E quando ela é excluída? Por meio da justificação pela fé. Aqui nós vamos lidar com 3 perguntas do apóstolo Paulo. A primeira pergunta, no verso 27, onde está o motivo da vanglória, especialmente dos judeus? Depois, a segunda pergunta, onde está a exclusividade dos judeus para a salvação? Versículo 29. E por último, onde está a contradição entre lei e fé? Será que Paulo nos ensina a esquecermos a lei ou abandonarmos a lei? Isso é uma posição chamada antinomismo. Antinomismo, contra a lei. Será que Paulo nos ensina a estarmos contra a lei? Ou será que a lei é está completamente no estado de desarmonia com a fé para a justificação? Paulo vai responder essas questões aqui, que são muito importantes. Ele está lidando com os judeus, está falando também a respeito dos gentios, e nós vamos considerar isso aqui diante de nós. Desde a década de 60, ou melhor, 70, nós temos uma nova revisão a respeito dessa doutrina, o que ficou conhecida como Nova Perspectiva Paulina, a NPP, que tentou fazer uma revisão das doutrinas concernentes à salvação, tirando então de cena o que a igreja estava defendendo desde a Reforma Protestante. Isso vai se dar com alguns estudiosos importantes e que têm uma importância acadêmica muito grande no meio da teologia cristã, mas nós precisamos também lidar com esses questionamentos a respeito. A Nova Perspectiva Paulina, basicamente, pela pena ou pela escrita de N.T. Wright e Ip Sanders, iam dizer que a justificação pela fé não é o que os reformadores disseram, mas é a inserção de pessoas ou de gentios no corpo, na igreja, na aliança. Nós vamos ver que basicamente isso não ocorre, porque quando nós mudamos o sentido da justificação pela fé, o que vai se dar na prática é a salvação por obras. Então isso é um problema muito grande para a fé protestante, muito grande. Isso faz o edifício ruir, irmãos. Isso faz tudo que nós estamos defendendo há mais de 500 anos, através dos nossos pais reformadores. É como se tudo isso que aconteceu fosse uma ilusão e nós estamos interpretando a Bíblia errado durante 500 anos, e então a partir da década de 70 é que teólogos evangélicos começaram a interpretar corretamente. Isso é um tanto quanto absurdo. Isso é um tanto quanto absurdo. Mas vamos considerar aqui as Escrituras e vamos pensando sobre a justificação pela fé com muita calma, e nós vamos passar um bom tempo pensando na Epístola aos Romanos. Eu não tenho pressa, vocês têm? Eu não tenho pressa. Diz a história que Martyn Lloyd-Jones passou 13 anos. Então nós não temos pressa de terminar a Epístola de Paulo aos Romanos, né? Embora eu não tenha gabarito para passar 13 anos pregando em Romanos. A primeira coisa que nós devemos observar aqui, nos nossos versículos iniciais, é que o judaísmo do primeiro século tornou-se um sistema de méritos. E isso não era apenas orgulho nacional, não era apenas patriotismo, não era apenas nacionalismo dos judeus. Paulo vai nos mostrando aqui que era um orgulho em relação à aceitação da parte de Deus. Por isso que Paulo vai dizer, onde está a vanglória? Porque os judeus tinham uma glória vã, dizendo que eram escolhidos de Deus, então por guardarem o seu sistema, eles seriam salvos. Mas veja o versículo 23, que nós vimos no último sermão, pois todos
pecaram e carecem da glória de Deus, inclusive judeus e gentios. Esse é o contexto. Paulo está dizendo: não há ninguém aceito por Deus pelas obras da lei ou pela revelação geral, que é o que Paulo tinha falado dos gentios lá no capítulo 1. Paulo está dizendo que a única forma de ser aceito por Deus é por meio da fé em Cristo, não tem outro jeito. Não é guardando os preceitos mosaicos, não é guardando os 10 mandamentos que alguém é salvo, é por meio de Cristo apenas. E quando nós dizemos isso, parece que soa como se os outros teólogos neoliberais do nosso tempo estão dizendo que o Antigo Testamento caducou, que a lei não tem validade, que nós devemos olhar apenas para Cristo, e Cristo é a chave hermenêutica de toda a Escritura, a chave interpretativa das Escrituras. Então, todo o aparato legislador de Deus colocado no Antigo Testamento deve ser absolutamente abolido. Parece que quando nós falamos da justificação pela fé, nós estamos falando isso, mas não é isso também. E nós temos que ter, portanto, muita atenção a esse ensino. Os judeus orgulhavam-se de sua justiça pessoal. Volte comigo lá para o capítulo 2, e eu faço questão de ler esses versículos várias vezes para que isso fique gravado na nossa memória. Versículo de número 7. Paulo está lidando com a possibilidade da salvação. No versículo 7 e versículo 10, ele está falando aos judeus propriamente. Então, no 7 ele diz: a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Versículo 10. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Sabe o que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Bom, se uma pessoa é perseverante em fazer o bem, se ela procura honra e incorruptibilidade, ela é salva. Nesse capítulo, nesse trecho, melhor dizendo, em nenhum momento Paulo fala da salvação em Cristo. Então a pergunta: como alguém pode ser salvo sem Cristo? Paulo responde aqui: perseverando em fazer o bem, guardando a lei, buscando honra e incorruptibilidade. Verso 10. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu e também ao grego. E quem é este judeu que alcança isso? Nenhum. Ou melhor, como nós vimos, Jesus. Só Jesus. Então Paulo está dizendo aos judeus aqui: vocês são incapazes de fazer isso. Vocês querem ser salvos sem Cristo? Então perseverem em fazer apenas o bem. Procurem honra e incorruptibilidade, ou seja, fiquem livres de toda a corrupção. Então vocês serão salvos pelas obras da lei. Mas como é que um judeu ou um gentio pode se livrar de sua natureza pecaminosa? Não pode. Não pode. Como uma pessoa que está no estado de imundícia espiritual pode limpar a si mesma? Não pode. Então, por isso, Paulo, no capítulo 3, versículo 27, diz: onde, pois, está a vanglória? Depois de ter mostrado, irmãos, o estado de pecado, tanto de judeus como de gregos, ou gentios, Paulo está dizendo aqui: onde está a vanglória? Ela foi excluída. E ela foi excluída pelo quê? Diz Paulo aqui. Por que lei? A lei das obras? Que lei das obras? Era a lei que os judeus acreditavam. Nós vamos guardar a lei, então nós alcançaremos a salvação. Então Paulo diz: não é pela lei das obras, não é pela lei das obras que essa vanglória é excluída, é pela lei da fé. Os irmãos compreendem? Pela lei da fé que a vanglória é excluída. Isso aqui, irmãos, é maravilhoso. Porque veja a conclusão dele nessa parte, no versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É pela fé somente que o homem alcança a salvação. O status dele diante de Deus muda por causa da fé. Ele é justificado por meio da fé. Aqui nós temos um diálogo, que a gente chama de diatribe. No diálogo aqui, na oratória romana, Paulo volta a usar esse recurso. É como se ele tivesse um interlocutor imaginário e ele está lançando perguntas e respondendo essas perguntas. Então, a grande questão aqui é:
diante da ação da graça de Deus em justificar o pecador, onde fica a vanglória do homem na sua autojustificação? Ela é excluída, irmãos. Ela é excluída. Quando Deus opera para salvar o pecador, quando ele age para justificar, declarar um pecador justo, onde é que fica a autojustificação humana? Ela é excluída. Então, quando um pecador entende que ele só é salvo por causa da graça de Deus, quando ele entende, uma vez salvo, o que é a doutrina da justificação, ele entende que não tem motivo nenhum de se gloriar em nada. Pergunta: alguém só é salvo se entender a doutrina da justificação? Não. Não. Porque a salvação não se dá pelo conhecimento da doutrina. A salvação se dá por Cristo. É Cristo quem salva. Mas mesmo que alguém não saiba o que é a doutrina está operando naquele pecador quando ele é salvo. Ela está agindo naquele pecador quando ele é salvo. Veja só. Algumas aplicações aqui nesse trecho. Uma vez que a salvação não é obtida por méritos humanos, ela termina ou é excluída em qualquer possibilidade de orgulho pessoal. A salvação pela graça abate todo o orgulho humano. Coloca toda a soberba humana, toda a vanglória no chão, na lona, e diz: você não é nada, eu ajo sozinho para a sua justificação. Eu ajo soberanamente para salvar você. Não houve nada que você tenha feito ou pudesse fazer para que você fosse salvo. Eu fiz sozinho. Qualquer resposta sua a mim já é uma ação minha na sua vida. Qualquer resposta nossa a Deus para a salvação já é uma resposta porque Deus agiu anteriormente. Porque nós não podemos fazer absolutamente nada. A doutrina da justificação esmaga o nosso orgulho e abate a nossa soberba. Nenhum crente que é instruído na doutrina da justificação pode permanecer com o queixo levantado, com a cerviz endurecida. Pode permanecer num estado de orgulho, porque a doutrina da justificação é o seguinte, irmãos. É Deus dizendo assim: eu sou justo, você não é. Eu sou santo, você não é. Eu sou puro, você não é. E quando eu salvo você, você não deixa de ser pecador. Você não deixa de ser uma pessoa que tem inclinações à desobediência à minha pessoa, à minha santidade. Quando eu salvo você, eu declaro você justo, mesmo você sendo ainda pecador. Você entende isso? Você ainda é pecador, mas agora é declarado justo. Então, uma vez que você é declarado justo, é o que Paulo diz em Romanos 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque ele declarou justo. Na justificação, ele não nos torna justos, entende? Ele nos declara justos. Ele vai nos tornando mais santificados por obra do Espírito Santo depois de sermos salvos. Mas a justificação é Deus dizendo: você agora é justo, não por mérito, mas por causa do meu filho. Então, a salvação é por mérito de Deus. A salvação é por mérito de Deus. A salvação é por obras salvíficas de Deus, não dos homens. Os homens não podem fazer absolutamente nada. Então, na verdade, a doutrina da justificação pela fé nos diz que você não é superior. Você não pode, você não consegue, você não vai, você não tem vontade. Quem faz é Deus, todas as coisas. Mas aqui, irmãos, há um outro ponto importante, porque quando Paulo está dizendo onde está a vanglória, onde está a jactância, de todo foi excluída, Paulo está dizendo aos judeus: vocês não têm glória sobre os gentios, porque vocês são pecadores como eles são. Paulo está dizendo: vocês não são superiores aos pagãos que não têm a lei de Moisés, porque eles são pecadores como vocês também são. Então não há superioridade. Todos somos humanos, todos somos a imagem e semelhança do Criador. Então a doutrina da justificação pela fé também nos ensina que você não é melhor do que ninguém. Você não é superior a ninguém. E quem é você para se colocar como superior a alguém, ao seu próximo?
A doutrina da justificação pela fé abate todo o seu orgulho, dizendo você continua sendo nada. Nada. Você é salvo pela graça, por misericórdia, por bondade, por fidelidade de Deus à sua aliança. Você não é superior a ninguém. Isso aqui nos ensina muito sobre humildade. A doutrina da justificação pela fé nos ensina sobre humildade. E como nós tratamos o próximo. E como nós tratamos um irmão. Tiago vai nos dizer de um contexto que existia na igreja primitiva, na sua epístola, de ricos que queriam privilégios na igreja em detrimento dos pobres. Não existe isso na igreja de Deus, irmãos. Na igreja de Deus não tem rico, não tem pobre, não tem preto, não tem branco. Na igreja de Deus somos todos irmãos. Todos irmãos em Cristo. Toda a parede de separação que nos dividia foi derribada. Foi derribada. A salvação é um mérito unicamente de Deus. E o que nos resta, irmãos, senão rogarmos ao Senhor, ó Deus, torna-me um crente humilde. Torna-me um crente humilde. E Deus, quando torna um crente humilde, esse crente nunca se convence disso, irmão. Quando um crente é humilde, ele não está convencido disso. Porque no dia que ele se convencer, ele deixou de ser. Deixou de ser. Nós devemos orar por isso, porque Cristo é o maior exemplo de humildade que nós temos para a nossa vida. Ele deixou o seu estado de glória e veio aqui, nessa terra, cheio de pecado, cheio de fidelidade, cheio de desvios. Isso é um ato tremendo e o maior ato de humildade da parte de Deus. Deus se tornou homem. O Deus infinito e ilimitado entrou no universo dos homens como homem. Como homem. Querendo comer, querendo beber, querendo dormir. Isso é um ato de humildade. Como nós vamos ser diferentes disso? Nós temos hoje tanto direito, né? Tantos direitos, direito do consumidor, né? E usamos muitas vezes esse direito até para destratar uma pessoa num ponto comercial. Nós temos tantos direitos, e isso não é ruim, é bom. Mas nós nos valemos disso como uma arma ofensiva ao outro. Basta a gente se lembrar como a gente trata o pessoal do telemarketing. Que liga 800 vezes no dia. Né? Meu amigo, pare de ligar para mim. Eu não quero, não. Eu não estou dizendo que eu não quero. Né? Uma vez um rapaz ligou. Aí falou meu nome. Confirmou que era eu. Disse, sou eu. Ele disse que eu queria lhe oferecer um cartão de crédito. Eu disse, eu não quero cartão de crédito. Ele disse, por que você não quer o cartão de crédito? Eu disse, eu posso lhe dar alguns motivos. Porque eu não quero. Ele disse, pois me dê os motivos. Acaba corajoso. Eu disse, o primeiro motivo é que o nível de inadimplência no nosso país, por conta de cartão de crédito, é muito grande. Então há motivos sociológicos e filosóficos e psicológicos que levam-me a não querer um cartão de crédito. Aí ele disse do outro lado, misericórdia. Certo, senhor, tudo bem. Tenha um bom dia. Eu vou ligar para outro cliente. Depois cheguei em casa rindo, eu disse à minha esposa. Como não vai esperar ouvir um negócio desse, né? Vamos olhar o versículo 29, meus irmãos. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? O que é que Paulo responde? Sim, é também dos gentios. Veja que nesse versículo nós temos Paulo ensinando que Deus está aniquilando a pretensa ideia dos judeus de exclusividade diante de Deus. Porque essa era uma ideia antiga, isso aqui é muito relevante para o nosso estudo da epístola. A ideia antiga, do mundo antigo, é que existiam deuses territoriais. Né? Então, Dagon era deus dos filisteus. Né? Então, você tinha uma série de divindades relacionadas
a determinados povos, determinados países no mundo antigo. E os judeus era como se estivessem acreditando que Yahvé era o Deus de Israel, somente de Israel. Então Paulo está dizendo aqui, Deus é somente dos judeus? Não. E dos gentios também somente? Também não. Também não. Então Paulo está dizendo, não há exclusividade para os judeus em relação à relação do homem pecador com o Deus redentor. Deus salva tanto os judeus como os gentios. Lembremos do que o Salmo 24 nos diz. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, e o mundo e os que nele habitam. Todo mundo é o mundo de Deus. Então, esse ensino do Salmo está relacionado a Gênesis, a criação de Gênesis, no capítulo 1. Isso quer dizer que Deus está afirmando, eu sou o Deus de todas as nações, de todos os povos. Apocalipse vai nos mostrar isso. O Deus de todas as tribos, línguas, povos e nações. E não apenas dos judeus. Mas os judeus tinham absorvido essa ideia. Não, o Yahvé é nosso Deus, não dos gentios. Por isso que houve tanta pressão e tensão na igreja primitiva, quando Pedro vai levar o evangelho para os gentios e quando Paulo também vai. Porque os judeus tinham essa ideia de que Deus era uma propriedade deles. Deus não é propriedade de um grupo religioso. Deus não é propriedade de uma nação. Deus não é propriedade de uma igreja. Deus não é propriedade de uma denominação, ele é Deus eterno, bendito eternamente, e que governa sobre todos os homens. O que é que nós aprendemos aqui, irmãos? Nós aprendemos aqui que a justificação pela fé aniquila todo sentimento de discriminação. Porque os judeus discriminavam os outros. Se lembrem da passagem de João 4, quando Jesus se encontra com a mulher samaritana. Lá atrás, o reino foi dividido, Samaria ficou como capital do reino do norte. Então, existia uma série de problemas teológicos idólatras no reino do norte. Então, naquela passagem, naquele diálogo, ela diz, você não é um judeu? Como você, como um judeu, fala comigo que sou uma mulher samaritana? Então, os judeus oravam praticamente agradecendo a Deus, os judeus homens oravam agradecendo a Deus por não terem nascido homens, nem mulheres, nem samaritanos. Ou melhor, não terem nascido nem mulheres, nem samaritanos. Havia, de fato, uma discriminação em relação aos samaritanos, uma guerra religiosa. Mas não apenas isso, os judeus agiam assim com várias nações. Se lembre da postura de Jonas em relação a Nínive. Ele se eu vou para essa terra, um povo cruel, inimigo dos povos. Esse povo é um povo ímpio, e o Senhor quer que eu vá para lá. Jonas confrontou o Senhor, desobedecendo ao Senhor, achando que podia enganar o próprio Deus. Se eu vou para Tarsis, Deus disse, você vai para Nínive, eu mandei você ir para Nínive. É para lá que você vai. Então Jonas é o livro do Antigo Testamento que nos mostra claramente, numa linguagem profética, que Deus quer salvar as nações. Que Deus quer salvar os povos fora de Israel. Que quando Deus envia o Messias para os judeus, não é para que os judeus apenas sejam salvos, mas para que essa obra transborde para as nações. Saia de Israel para as nações, e todas as nações sejam alcançadas pelo Senhor. Abra sua Bíblia no Salmo 67. Veja só o que diz esse belíssimo salmo, que é um salmo que trata precisamente sobre isso. Observe a linguagem do Salmo. Seja Deus, o que, irmãos? Gracioso. O Salmo já começa com a referência em relação à graça. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. E faça resplandecer sobre nós o rosto, referência a Números, bênção sacerdotal. Fazer resplandecer sobre o povo o rosto é favorecer graciosamente, bondosamente, misericordiosamente o povo. Faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Para quê? Porque Deus tem que alcançar com graça o seu povo e fazer resplandecer o seu rosto sobre o seu povo. A resposta no verso 2. Para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Então esse texto nos mostra que Deus vem a Israel e salva seu povo judeu para que este povo vá aos gentios levar a mensagem de salvação.
Verso 3, louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Qual é o objetivo de missões com base nesse versículo 4? Missões é levar a alegria de Deus às nações. Missões é levar a alegria de Deus às nações. Mas os judeus, no primeiro século, acreditavam que Deus era a propriedade deles. Somente deles. E Paulo diz, não. Deus não é propriedade dos judeus. Deus também não é propriedade dos gentios. Os gentios também não devem discriminar os judeus. Deus é o Deus Salvador. Como é que a gente aplica isso? Em primeiro lugar, nós aplicamos isso, irmãos, no nosso meio, no nosso tempo, que na igreja de Deus não deve haver nenhuma espécie de discriminação. Na igreja de Deus não deve haver discriminação de cor. Não é a pigmentação da nossa pele que diz o que nós somos. É a palavra de Deus que diz o que nós somos. Durante muito tempo, na história recente, nós tínhamos ainda igrejas de brancos e de negros. Durante muito tempo, na nossa história recente, e não muito distante de nós também, porque ainda existe. Racismo ainda existe. E eu já tive a infelicidade de ver algumas vezes isso acontecer. E isso não é admissível na igreja de Deus. Uma ação racista de um crente é passível de disciplina. É passível de disciplina. E é um pecado terrível, porque está menosprezando, diminuindo, invalidando o que Deus fez. A nossa linguagem mesmo já é uma linguagem discriminatória. Não existe uma raça branca, uma raça negra. Existe uma raça humana. Uma raça humana. Deus criou os homens. E nós não somos diferentes em nosso interior por causa da cor da nossa pele. Mas ainda escutamos muitas vezes pessoas nos círculos religiosos, dentro de igrejas, agindo e falando de forma racista, às vezes até levando na brincadeira. Não brinque com isso. Não brinque com isso. E do outro lado também acontece porque não é um racismo apenas contra os negros, mas há racismo de negros contra os brancos. É uma guerra cultural, uma guerra de ideologias, uma guerra supostamente racial que a Bíblia está abolindo. Abolindo. E a igreja de Deus deve ser o ponto de equilíbrio e a voz profética numa sociedade completamente perdida e desnorteada em seus conceitos e filosofias sociais. Abra sua Bíblia em Efésios, por favor. Nós vamos ler um texto importante da Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo de número 14 em diante, até o versículo 22. Efésios 2, 14 ao 22. Observe. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, ou seja, judeus e gentios. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai, ou seja, judeus e gentios. Em um espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados
para a habitação de Deus no Espírito, judeus e gentios. O Espírito Santo não escolhe um templo para morar por causa da cor exterior dele. Ele entra, age, salva e transforma. O livro de Apocalipse nos diz que depois da volta de Jesus, os povos são chamados ainda, depois do retorno de Jesus, de povos de Deus. Povos. Interessante, né? Talvez aquilo fale de um tipo de peculiaridade cultural desses povos. E é Deus que fornece isso. É Deus que dá isso. E nós devemos achar isso bonito. Porque Deus nos dá diversidade no mundo. Não tem ninguém igual a ninguém. Até gêmeos têm diferenças. Não é? Se não tantas diferenças externas, mas internas. Isto é a beleza de Deus no mundo criado. Isto é a ação sábia de Deus no mundo. Então, como um crente pode agir de forma discriminatória? Não apenas em relação à cor, mas em relação à nacionalidade, região do país. Não podemos discriminar outra pessoa porque ela fala diferente de nós, porque ela tem um jeito de se expressar diferente de nós. Deus nos fez assim. Isso é uma bênção. É triste ver quando pais crentes chamam o filho jovem e diz: você vai casar com essa menina negra? Ou pais de negros chamam a filha e diz: você vai casar com esse menino branco? Você sabe que os brancos têm feito conosco na história? Nós temos que fortalecer nossa raça, nossa cor. Eu não consinto em você casar com um branco, ou eu não consinto em você casar com um negro. Os brancos têm uma dívida histórica conosco. Meus irmãos, a dívida foi paga em Cristo. Cristo pagou a dívida. Os irmãos compreendem? Cristo pagou a dívida. A parede caiu. Louvado seja Deus por isso. E os crentes não podem defender algo diferente disso. Não podemos fazer isso. Como eu vou aprovar o casamento de um filho meu pela cor da pele de alguém? Isso é absurdo. Como eu vou aprovar o casamento de um filho meu, ou me relacionar ou não com uma pessoa, pelo lugar do Brasil, da onde ela é? Nós sabemos isso na pele. O que nós vemos espalhado pelo país, por exemplo, a extrema discriminação com o povo nordestino. Extrema. Nós recebemos no Nordeste pessoas de todo o Brasil. Aqui na nossa região, há pessoas de muitos lugares do Brasil. Inclusive de outros lugares do Nordeste. Mas nós percebemos, principalmente em períodos eleitorais, de cunho nacional, o grande ódio em relação aos nordestinos. Em nome de uma espécie de conservadorismo. Me perdoem, irmãos. Me perdoem. Mas nós não precisamos desse tipo de filosofia. Nós precisamos do Evangelho de Deus. Para pensarmos todas as coisas, em todas as épocas, em todos os momentos. E o que é que o Evangelho de Deus me ensina? O Evangelho de Deus me ensina que ele não precisa de nenhuma ideologia. O crente só precisa do Evangelho. E a partir do Evangelho ele pensa todas as coisas. Ele articula também o seu pensamento social, cultural. O que é que a Bíblia diz? Não o que os homens estão dizendo. A reforma defendeu só a Escritura. Isso é o que nos basta. É o que a Escritura fala e apenas isso. Se o que está acontecendo na cultura, ou a ideia de algum grande pensador, se coaduna com as Escrituras, é bênção. Se não, nós rejeitamos. Rejeitamos sem nenhum temor. Porque Deus é o Deus que une pessoas a Ele e uns aos outros. O nome disso é igreja. A obra de Deus em unir pessoas a Ele e uns aos outros é chamada de igreja. Vamos para o versículo 31.
Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, é a resposta de Paulo. Não. Então era como se o judeu agora tivesse em debate com Paulo, dizendo, ok, você está dizendo que a justificação é pela fé, que a pessoa é salva por meio disso. Então a lei não serve. Então nós estamos anulando a lei de Moisés para apenas afirmarmos a justificação pela fé. Então nós anulamos a lei? Paulo responde, não, de maneira nenhuma. A lei não é anulada. Aí ele diz, antes confirmamos a lei. Como é que a gente entende isso? É difícil, né? Essa linguagem de Paulo aqui. Romanos não é fácil, Romanos é difícil. Então o que que Paulo está dizendo? Primeiro ele diz que a lei não salva, a lei condena. Depois ele está dizendo que não anula a lei, que confirma a lei. Então como é que é essa relação dele com a lei? Na teologia de Paulo, o que é que isso quer dizer? Nós precisamos lidar com isso. A lei é dada para mostrar o estado de queda, incapacidade do homem. Então, para pregarmos o evangelho corretamente, nós confirmamos a lei. Nós confirmamos a lei. O que a lei diz sobre o homem e sua incapacidade espiritual, nós confirmamos. A lei é confirmada pela igreja. A lei é confirmada pelo evangelho. Nós estamos falando da lei moral. Inclusive, quando nós olhamos para os aspectos da lei, inclusive que são cerimoniais, eles apontam para Cristo. Eles afirmam a necessidade da justificação pela fé. Embora essa afirmação da lei em relação à necessidade de justificação não possa salvar o pecador. Vou repetir. O ato da lei afirmar a necessidade da justificação não pode salvar o pecador, porque só quem pode salvar o pecador é Cristo, por meio da justificação pela fé. Mas nós não anulamos a lei. Então aqui nós devemos ter cuidado para não defendermos uma espécie de antinomia, dizendo que nós desprezamos a lei. Esse discurso é crescente no nosso tempo. Nós não temos mais nada a ver com o Antigo Testamento. Tudo aquilo passou, nada daquilo nos serve. Só as historinhas de Davi e Golias, o Mar Vermelho, e essas historinhas que mostram alguns heróis no Antigo Testamento nos servem. Mas os ensinamentos não nos servem, não. Nós olhamos agora para o Antigo Testamento com um óculos. O óculos é Novo Testamento. O Novo Testamento é a lente pelo qual nós relemos o Antigo. E observamos que no Antigo há apontamentos para essa chegada plena do Evangelho. Então, a partir da obra de Cristo no Novo Testamento, eu leio Isaías 53, eu leio os sacrifícios dos cordeiros no Antigo Testamento. A partir do que o texto sagrado diz que Cristo é nossa Páscoa, eu leio o que era a festa da Páscoa em Israel e como isso aponta para Cristo. A partir da leitura do Novo Testamento, que é Cristo quem salva e livra seu povo dos seus inimigos espirituais, é que eu leio a passagem pelo Mar Vermelho e a derrota de Faraó, é que eu leio a derrota de Golias. Nada daquilo são inimigos que lutam contra a minha carne, mas aquilo retrata inimigos que lutam contra a minha alma. Cristo é mostrado nesses atos, porque ali Deus estava salvando o seu povo de alguma forma. Então aquilo aponta para Cristo. A passagem pelo mar aponta para a salvação em Cristo. A vitória de Davi e Golias aponta para a salvação em Cristo. O povo de Israel, livre dos seus inimigos, vencendo os cananeus, aponta para a salvação em Cristo e a chegada na terra prometida. Tudo no Antigo Testamento aponta para Cristo, porque Cristo é o centro de todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Nossa fé não é antinomista. Se alguém tem dito e você tem ouvido alguém dizer precisamos desprezar a lei, este é um falso profeta. Este é um falso profeta. O que nós fazemos em relação à lei há aspectos já cumpridos em Cristo. Mas a lei moral permanece. O Novo Testamento continua dizendo para nós não idolatrarmos outros deuses. O Novo Testamento continua dizendo para nós não cobiçarmos, não furtarmos, não adulterarmos, não mentirmos. O Novo Testamento continua dizendo para nós honrarmos as autoridades. O Novo Testamento continua dizendo para nós guardarmos o dia do Senhor. O Novo Testamento continua dizendo para não invocarmos o nome do Senhor em vão. Então a lei moral permanece. A lei moral permanece. Não devemos desprezar a lei do Senhor em nome da graça.
Não devemos. Por isso eu preciso fazer uma aplicação em relação a que nós, por causa da graça, não podemos brincar com os nossos atos pecaminosos. Não podemos nos agarrar à doutrina da graça e torná-la graça barata, dizendo, mas a graça me alcançou, então independente da forma como eu viver, eu fui salvo pela graça e não sou salvo por obras. Você está se apegando à doutrina ou se apropriando da doutrina de forma errada. Você que é alcançado pela graça é constrangido pela graça a viver de forma santa. Não viver de forma libertina. Não viver no pecado. Não proferir falas ímpias, como no dia que Deus quiser, ele manifesta o decreto de eu abandonar esse pecado. Isso é uma fala inconsequente. Abra sua Bíblia comigo, 2 Coríntios. Vá um pouco à frente de Romanos. Você tem 1 Coríntios e depois 2 Coríntios. Capítulo 5. Versículo 14. Pois o amor de Cristo, diz o que, irmãos? Nos constrange. Veja, o amor de Cristo nos constrange. E como o amor de Cristo se manifesta? Por meio de quê? Da graça. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Certo? Cristo morreu pelos que ele quer salvar e esses morrem para o pecado. A morte de Cristo representa a nossa morte para o pecado. Então Cristo morre para o pecado e nele nós morremos para o pecado. No verso 15, e ele, Cristo, morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Observe. Aquele por quem Cristo morreu, agora vive para ele e morre para o pecado. Eu não tenho como me apropriar da graça de Deus e continuar amando a prática pecaminosa. Se eu me aproprio da graça de Deus, se eu sou alcançado pela graça de Deus, eu sou constrangido por essa graça, irmãos, a viver de forma piedosa. Um crente verdadeiro é profundamente incomodado quando ele está numa situação de pecado. Profundamente incomodado. Ele pode ainda viver um período assim. Mas a graça o está mostrando que ele deve viver uma vida que agrade ao Senhor. Porque a vida de santidade não é para agradar homens. Você não vive uma vida santa ou não deve viver uma vida santa para agradar A ou B, um irmão ou outro, uma irmã ou outra, ou o pastor. Você deve viver uma vida santa porque você ama a Deus. Essa é a motivação de uma vida santificada. Porque você ama a Deus, você quer agradar a Deus. Você quer se dedicar a Deus. É por causa de Deus, não é por causa de alguém. É por causa de Deus. Então, quando você não entende isso, você vai sofrer com o seu pecado. Davi diz que seus ossos envelheceram, se ressecaram por causa do seu estado de pecado, até que ele confesse e deixe. Porque a Escritura diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, um crente não pode tomar a graça em vão, não pode usar a doutrina da graça inutilmente, de forma vã, ou se gloriar na graça, para justificar a sua forma leviana de viver, pecaminosa de viver. Anulamos, pois, a lei? Não. Nós a confirmamos. Confirmamos a lei. A lei é santa, justa e boa. E nós precisamos da lei. A doutrina da justificação é importante para a nossa formação moral, como cristãos. Moral. A doutrina da justificação não nos informa apenas que nós saímos de um estado e fomos para outro, fomos declarados justos. A doutrina da justificação pela fé molda a nossa vida moral. Por isso que nós não devemos desprezar a lei de Deus. A lei de Deus é tão importante, mas tão importante, que o maior capítulo da Bíblia só trata dela. Qual é esse capítulo?
Salmo 119. Todo este salmo trata da lei de Deus. Vamos ler alguns versículos do Salmo 119. Abra lá. Tarefa de casa para o próximo domingo, irmãos. Memorizar o Salmo 119. A escola não, domingo tem escola dominical não, é aniversário da igreja. Mas no outro domingo, 2 semanas. Quem memorizar o Salmo 19 vai ganhar uma pedrinha na coroa. Quando eu era adolescente, o povo dizia: você tem que ganhar almas para Jesus, para você ter uma pedrinha na coroa. Aí eu ficava pensando: que tamanho vai ser a coroa de Billy Graham? Como é que esse homem vai andar no céu, né? Pensamentos de adolescentes, né? Veja o que a Escritura diz em relação à lei, viu? Veja o versículo de número 11. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Porque é a lei que me diz o que é pecado, o que é que desagrada a Deus. Veja outro versículo aqui. Versículo 18. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas de tua lei. A lei é maravilhosa. Veja aqui comigo, versículo de número 26. Eu te expus os meus caminhos e tu me valeste. Ensina-me os teus decretos. Decreto também é um sinônimo de lei, no Salmo 119. Veja o verso 30. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Juízos aqui é a lei. Veja que o versículo 30 nos ensina sobre uma escolha moral em obedecer à lei de Deus. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. É um versículo muito bonito, não é? Vamos ver um outro texto aqui. O versículo de número 74. Alegraram-se os que te temem quando me viram, porque na tua palavra tenho esperado. A lei me orienta também como eu devo agir, inclusive esperar. Esperar é uma coisa difícil, né, irmãos? Veja o versículo de número 117. Sustenta-me e serei salvo, e sempre atentarei para os teus decretos. Salvo aqui, basicamente não tem a ver com a salvação do pecado, mas salvo de algum inimigo, né? Salvo de alguma situação. Veja o versículo de número 120. Vamos ler em voz alta? Para quem já disse aí que se arrepiar não é coisa de crente reformado, aqui, viu? Aqui é a sensação da presença de Deus manifesta pela leitura da sua palavra. Talvez você já tenha tido uma experiência como essa, mas tem vergonha de dizer porque é calvinista. O salmista está dizendo aqui: me arrepiei a carne com o temor de ti, temo os teus juízos. Veja o versículo de número 165. Grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Veja só como o versículo é bem construído, né? Pela pena do Espírito Santo. Eu tenho paz porque amo a lei de Deus, porque é ela que me traz conforto em dias maus, em dias turbulentos. E esta lei que me traz paz também me salva de tropeçar. Ela me adverte. Nós precisamos da lei. Anulamos a lei? Não. Antes, a confirmamos. Amém, meus irmãos? Vamos orar?
Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado pela epístola aos Romanos. Obrigado pelo Evangelho, que nos ensina tantas coisas. Tua sabedoria, Senhor, é tão grandiosa que nós não podemos sondar, que nós não podemos imaginar nem calcular a proporção do teu saber. A tua palavra tem respostas, ela se aplica a todas as circunstâncias da vida humana, porque tu és o Deus sábio, que governa tudo e nos ensina sobre tudo e como vivermos neste mundo caído. Obrigado pela salvação, Senhor. Obrigado por tua misericórdia sobre nossas vidas. Obrigado por Jesus. É isso que nós te oramos. Amém.